Olá, boa noite. Hoje a gente vai apresentar sobre dois livros, A Era dos Direitos e A Origem do Totalitarismo. O nosso grupo é composto pela Alice, a Vitória, a Ayla e o Júlio, e eu, Lara. A gente vai começar a introduzir com a Era dos Direitos. Para entendermos um pouquinho da obra da Era dos Direitos, devemos primordialmente falar um pouquinho sobre o seu autor. Norberto Bobbio, ele nasceu na Itália em 18 de outubro de 1909 e sua família era composta por membros bem elitizados, então o seu pai era médico e o seu avô um diretor escolar. Podemos tirar de conclusão disso que ele teve uma boa educação. Bobbio se formou em Direito em 1931 e 2 anos depois em Filosofia, ambas na mesma Universidade de Turim, na Itália, que depois se tornaria parte do corpo docente. A sua obra é classificada como um conjunto de coletâneas, sendo um conjunto, como eu falei, de artigos do próprio Bobbio. A estrutura é dividida em 3 partes: Fundamentos do Direito do Homem, Filosofia e Política. A transição da Era dos Direitos para a Era dos Deveres é o ponto-chave do livro. Entretanto, apesar dessa mudança, Bobbio acreditava que os direitos fundamentais eles não eram absolutos. E para reforçarmos essa ideia, vamos dar um exemplo da Revolução Francesa. Os deveres eram absolutamente comandados pela igreja e pelos monarcas, e nada poderia ser contraditório a eles. E alguns tentaram se impor essa cultura desses deveres, E a gente tem a ideia, por exemplo, do Nicolau Copérnico. Ele começou a ter uma teoria heliocentrista, porém, como ela era oposta à igreja naquela época, ele foi acusado de herege. Ademais, a gente vai adentrar na separação dos direitos de primeira, segunda e terceira geração. E é interessante destacar que cada um desses teve um grande marco histórico que marcou essa transição. Vamos começar a discorrer agora sobre os direitos de primeira geração. O maior marco conhecido que se destaca nessa era é a Revolução Francesa. O destaque foi a liberdade de cada indivíduo e a rejeição dos abusos monárquicos. Então, as pessoas começaram a fazer aquilo que queriam, sem com que a monarquia e a igreja atrapalhassem eles. E tem alguns direitos que a gente pode contextualizar nesse direito de primeira geração, que é o direito de processo legal, de propriedade privada e o direito à vida. Agora vamos dar a introdução ao direito de segunda geração. Ela surgiu com a luta das desigualdades sociais e principalmente causada pela Revolução Industrial. E ela acrescentou ao direito de primeira geração a intervenção do Estado para a igualdade material. Então, além de ter a igualdade material, o Estado devia fazer isso. E a categoria desses direitos são a de educação, de trabalho digno, saúde e moradia. E para o direito de segunda geração, o Estado, a fim de diminuir a desigualdade, deve promover, como eu já falei, meios para igualar a cada cidadão. Os direitos de terceira geração emergiram do século atual, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Eles são impulsionados por fenômenos como a degradação ambiental e a globalização. A característica deste direito é transindividual, ou seja, é um direito coletivo, que visa a paz, pois considera que só será alcançada com a coletividade de todos. E dentre esses direitos estão o direito à paz e à comunicação e informação. Em resumo, apesar da evolução dos pensamentos, ainda há dificuldade para garantir a efetivação destes. Podemos acrescentar principalmente de terceira geração, pois ela busca a paz. Só que no mundo atual a gente vê que isso não acontece. Contudo, para entendermos as mudanças ao decorrer desse tempo, ele nos dá uma reflexão, já citada pelo autor no início do capítulo, que apesar das dificuldades, a gente ainda tem uma esperança nesse mundo. Porque a gente tem ações da ONU, questões de pessoas de outros países fazerem reuniões, coisas que antigamente não aconteciam. Boa noite! Hoje eu vou falar sobre a evolução dos direitos humanos. Meu nome é Ayla e eu vou dar continuidade no trabalho. Desde a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo após os horrores da Segunda Guerra Mundial, o mundo iniciou uma importante caminhada rumo à garantia da dignidade humana. Naquele momento, os direitos considerados mais importantes, os fundamentais, foram reconhecidos com base nas duras experiências históricas vividas pela humanidade. Com o passar dos anos, a sociedade evoluiu e com ela também a nossa percepção sobre o que são direitos humanos. Hoje vivemos um cenário de avanços tecnológicos, novas formas de comunicação, transformação profundas na economia e na vida em sociedade. Diante dessa nossa nova realidade, é essencial continuarmos refletindo sobre os direitos humanos, suas aplicações e seus significados.
Falamos muito atualmente sobre o justnaturalismo, que seria o direito natural do ser humano. Ideia de que existem direitos naturais persistentes a todo ser humano. Em minha opinião, esses direitos não devem ser vistos como algo fixo ou imutável, até porque a sociedade ela evolui e, pelo contrário, precisam ser constantemente revisados e atualizados para acompanhar as mudanças do nosso tempo. Somente assim poderemos evitar brechas na proteção da dignidade e garantir os direitos que continuem sendo verdadeiros, relevantes e eficazes para todos, em todos os momentos da história. Boa noite, meu nome é Alice e hoje eu vim dar uma conclusão sobre o livro A Era do Direito. Ao analisarmos esse capítulo, podemos perceber que os direitos humanos foram mudando com o tempo. Eles não nasceram prontos e nem como algo parado. Eles acompanham as mudanças da sociedade e continuam sendo essenciais para garantir a dignidade e justiça para todas as pessoas. Mesmo com o avanço de leis e declarações importantes, ainda é difícil garantir esses direitos no dia a dia. Em muitos lugares do mundo, por conta das desigualdades sociais, políticas e econômicas, muitas pessoas continuam sem o acesso a esses direitos básicos. Os direitos de primeira geração, como o direito à vida, à liberdade e o direito à propriedade privada, ainda são desrespeitados em vários países. Um exemplo é a Venezuela, onde a crise política e econômica faz com que muita gente viva sem segurança, comida e saúde. Já os direitos de segunda geração, que envolvem saúde, moradia e educação, também continuam sendo um desafio em muitos países, inclusive aqui no Brasil. Milhares de pessoas ainda vivem sem escola, sem atendimento médico e em condições muito difíceis. E os direitos de terceira geração, que falam sobre a paz e o meio ambiente, estão se tornando cada vez mais urgentes. Basta ver os conflitos atuais e a destruição do meio ambiente. A luta dos povos indígenas para proteger suas terras e culturas mostra a importância desses direitos hoje. Nesse cenário, o papel das instituições como o governo, as escolas e a mídia é muito importante, mas elas sozinhas não conseguem garantir tudo. E a participação da sociedade também é muito essencial. Cada pessoa pode ajudar respeitando os direitos dos outros, denunciando injustiças que envolvem ações e promover o bem comum. Como disse o filósofo Bobbio, os direitos humanos precisam acompanhar as mudanças da sociedade. E para isso, a educação é a base, e por meio dela que as pessoas aprendem desde cedo sobre seus direitos e deveres. E assim podem lutar por uma sociedade mais justa, igual e respeitosa. Boa noite, meu nome é Vitória Gabriele e hoje eu estou aqui para apresentar o livro As Origens do Totalitarismo. Eu vou falar sobre o caso do Dreyfus, Alfred Dreyfus, que foi um capitão que em 1894 ele era judeu. Ele foi acusado de passar segredos militares para a Alemanha. E a prova principal era uma carta forjada. O julgamento foi feito às escondidas. E mesmo inocente, ele foi condenado e mandado para uma prisão lá na Ilha do Diabo, que era bem longe de onde ele morava. Mas 2 anos depois, o coronel Picquart descobriu que o verdadeiro culpado era o oficial, o major Esterhazy, alguma coisa assim. Mas ele foi silenciado, inconscientemente. Aí começaram a surgir vozes importantes em defesa ao Dreyfus, como o escritor Émile Zola e o jornalista Clemence e o intelecto Bernard Lazare. E mesmo com as provas claras e com tudo, era uma armação, o exército ainda assim resistiu e admitiu o erro. Mas o Dreyfus foi julgado de novo em 1899, condenado de novo, mas recebeu perdão, que só em 1906 ele foi oficialmente reabilitado, e mesmo assim sem uma absolvição completa pela lei. A França ficou rachada, é um termo usado. De um lado estavam os defensores da justiça da República, e do outro conservadores, militares, católicos e antissemitistas. A extrema-direita usou o caso para espalhar o ódio contra os judeus e os protestos e confusões se espalharam pelo país inteiro. O caso virou um símbolo do perigo, do preconceito e da injustiça no país. Não só no país, tanto no mundo inteiro. E mostrou como os judeus eram usados como culpados fáceis para encobrir os podres do governo e do exército. E foi um sinal do que viria logo depois, que foi o nazismo e outros tipos de perseguições aos judeus. E mesmo depois da morte do Dreyfus, em 1935, o assunto ainda causava briga. O termo anti-Dreyfusard
virou um sinônimo de quem era contra a República, contra os direitos humanos e muitas vezes antissemita. Entre eles, destaca-se o nome que minha colega citou, como Émile Zola, que escreveu um artigo denunciando o erro judicial e antissemitismo, Jean Jaurès, líder socialista que lutou pela justiça social e direitos humanos, Georges Clemenceau, futuro primeiro-ministro da França, que apoiou a reabertura do caso. Esses homens mostraram ao mundo que o papel intelectual e do cidadão é defender a verdade, o mesmo quando isso significa desafiar o poder. O legado histórico do caso Dreyfus é profundo. Mostrou a importância da liberdade, da expressão, fortaleceu os direitos civis e ajudou a definir o papel do intelectual engajado, aquele que atua publicamente em defesa da justiça. Hoje lembramos esse caso não apenas como um erro do passado, mas como um símbolo da necessidade permanente de vigilância, coragem e compromisso com a verdade em toda a sociedade democrática.